Boa noite, vamos aos nossos 7 recados iniciais. Como eu já disse na abertura da live passada, não era minha intenção fazer esta live, não foi ideia minha. Ela surgiu através de um amigo, Alex Reis, que sugeriu e me convenceu que a fizesse, alegando que seria útil às pessoas que estão passando pela provação da endemia do coronavírus. Não sou o dono da verdade e, portanto, só posso falar a respeito daquilo que conheço. E mesmo falando daquilo que conheço, sempre terá o viés de ser um ponto de vista meu, baseado em minhas observações. E eu posso estar errado. Se eu posso estar errado, então tenho o bom senso de não acreditar em nada do que eu vou falar. Pegue o que eu digo, e se depois de muita análise e observações lhe parecer de bom senso, se você perceber que concorda com a razão e conduz ao bem e ao benefício de todos, só então aceite. Em que baseio que eu vou passar para você nesta live? Você nunca pode dar aquilo que você não tem. Portanto, eu só posso dar a você aquilo que tenho dentro de mim. E tudo que vou passar a você tem influência do estoicismo, do budismo e do cristianismo, que são as linhas filosóficas que mais estudei. Em que se baseou o Alex para insistir que eu fizesse esta live? Em um de meus livros, o Manual de Sobrevivência Filosófica em Tempos Modernos, que escrevi fundamentado no manual de um filósofo grego, cujo nome é desconhecido. Ele era conhecido como Epíteto, que vem do grego e significa adquirido, comprado, porque ele era um escravo. Essa referência ao fato dele ser um escravo deu esse título a ele. Ninguém sabe o nome dele. A quem se interessar, esse livro está à venda bem baratinho lá na Amazon. Eu não sabia o preço, mas fui lá pesquisar para informar a vocês. E está R$ 12,59, que é o preço de um sanduíche, e que você pode baixar para o seu celular, para seu computador ou para seu Kindle. Basta ir na livraria Amazon, digitar o meu nome, Marco Natali. Este livro tem o título Manual de Sobrevivência Filosófica em Tempos Modernos. Teremos esta live uma vez por semana, às quartas-feiras. Todas as quartas-feiras, no mesmo horário. Sempre que eu puder, é claro que só quando eu puder, e terá a duração de apenas 1 hora. Como serão conduzidas estas lives? Em primeiro lugar, você é bem-vindo, não importa qual sua crença, se você é religioso ou ateu. Não importa qual filosofia você pratica em sua vida. Não importa se você vai comprar meu livro ou não, eu não sou livreiro, sou escritor. Vou começar citando um trecho desse livro, que eu vou chamar de citação. Depois farei um comentário sobre a citação e, por último, abrirei para suas perguntas. E prosseguiremos seguindo esse modelo: citação, comentário e perguntas. Agora a citação. É típico do fraco colocar a responsabilidade de sua própria felicidade sobre os ombros de alguma coisa externa a si mesmo. Os ombros favoritos são os de Deus. Bom, essa é a citação do livro. Agora vem meu comentário. Ninguém encostou um revólver em você e obrigou você a acreditar ou não em Deus. Tem muita gente boa, correta e ética que é ateu. Mas se sua decisão é crer em Deus, considere o seguinte. Quando se lembrar de Deus, procure se lembrar dele para lhe agradecer. Há sempre muita coisa a agradecer. As pessoas parecem que só se lembram de Deus para pedir alguma coisa. Você está vivo? Agradeça. Você tem o que comer, um lugar para dormir, uma casa que te protege, água para beber? Agradeça. Não procure a Deus apenas para lhe pedir coisas. Considere atentamente esse pensamento de Epicuro. Epicuro disse: Deus ou quer impedir os males e não pode, ou pode e não quer, ou não quer nem pode, ou quer e pode. Se quer e não pode, é impotente, o que é impossível em Deus. Se pode e não quer, é pervertido, o que, do mesmo modo, é contrário a Deus. Se nem quer nem pode, é bizonho e impotente, portanto, nem sequer é Deus. Se pode e quer,
o que é a única coisa compatível com Deus. De onde vêm, então, os males? Pergunta Epicuro. Por que razão ele não os impede? Bom, a meu ver, Deus não criou o mal. O mal é apenas a ausência do bem. Procure observar que a ciência física, por exemplo, pode medir a luminosidade da luz. Isso é medido em termos de fótons. Ora, se a luz é mensurável, ela é uma coisa que realmente existe. Só que a escuridão não é mensurável. Ela é simplesmente a ausência da luz. Da mesma forma que a sombra não pode ser mensurada, porque é apenas a ausência da luz, o mal também é apenas a ausência do bem. E ambos só existem porque há uma mente que os percebe. E sua mente é que percebe as coisas dessa maneira. Então você é o responsável, e não Deus. Não culpe o mundo, porque isso de nada lhe serviria. Não é possível mudar o mundo, nem tente. Não é mas é possível mudar a si mesmo. Comece a fazer isso agora mesmo. Mas não tente mudar tudo em si mesmo. Isso é ilusão. Eu fui terapeuta por muitos anos e descobri que a pessoa que quer mudar tudo não quer mudar nada. Então ela escolhe uma mudança radical que seja tremenda, seja impossível de ser realizada, e depois fracassa e se justifica. Fracassei, mas você veja, eu tentei mudar tudo. Era uma tarefa quase impossível. E com isso ela se justifica. Busque o progresso e não a perfeição. De qualquer maneira, não cabe aos homens julgar a Deus, pois sequer tem meio de provar sua existência, e não se julga algo que não se consegue provar. Deus não é impossível, mas é improvável, dizia lá o Epiteto. Improvável não no sentido de ser impossível que ele exista, e sim na impossibilidade de provar que ele existe. Então perceba que há uma diferença. Existe a possibilidade de que exista um Deus, mas mesmo existindo, não é possível provar sua existência, a menos que se aceite o ponto de vista de Spinoza e se acredite sua existência na harmonia de tudo que se vê. Não perca tempo com os assuntos divinos, pois eles pertencem a Deus e não aos homens. A Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Meu comentário é: se você escolhe crer em Deus, para mim está tudo bem. Se você escolhe falar com Deus através de sua oração, tudo bem também. Se você escolhe ouvir a Deus como é ensinado no curso da gratidão, o segredo do sucesso, tudo bem também. Mas se você quer culpar a Deus por algo ruim que lhe acontece, é pura tolice, porque tudo que sabemos sobre Deus nos foi ensinado pelos homens. E os homens podem estar errados, inclusive eu. Visto que é impossível ao homem conjecturar sobre a natureza de Deus, dedique suas atenções à natureza, que é a expressão da inteligência responsável pelas coisas serem como são, e não de outra forma. Então fica mais saudável você questionar as coisas da natureza, porque ela você a percebe bastante razoavelmente, né? Outra citação. Procure perceber que seus poderes sobre a natureza são limitados e que se você não respeitar a natureza, por ela mesma perecerá. Ok? E é por isso que deve procurar conhecer suas leis e viver de acordo com elas. Seguir as leis da natureza é procurar viver de acordo com o que ela lhe passa. Comer o que a natureza lhe dá e não de produtos industrializados. Tudo que vier em caixa, garrafa ou saquinho pode ser comida, mas não é alimento. Então, distinção. Comida é tudo aquilo que você pode pôr na boca e mastigar e engolir. Mas aquilo que é, de fato, alimento é aquilo que existe na natureza, não aquilo que o homem constrói com a sua culinária e coloca em caixinhas, em garrafinhas e vende no mercado. Perceba a provação que você está passando. Quando
Quando alguém vivia no tempo dos neandertais, você tinha que caçar a tua comida ou colher a tua comida. Hoje em dia não, você entra no supermercado, tem milhares de opções. E aí você começa a consumir coisas que você não poderia naquela época anterior. E aí aumenta a linha do Equador, a sua barriga começa a engordar. Temos muita gente com problema de obesidade hoje em dia por causa da facilidade de pegar os alimentos lá no supermercado. Não tem que semear, arar a terra, regar, retirar as ervas daninhas, esperar aquilo crescer, adubar e depois colher o alimento. Se fosse assim, você estaria em forma com certeza. Conhecer as leis da natureza e segui-las fielmente é sobreviver. Quando Jesus disse que devemos amar ao próximo como a nós mesmos, ele esperava que nós soubéssemos o que é o próximo. Mas a maioria não sabe. Nosso próximo não é nosso filho, não é nosso pai, não é nosso vizinho, não é nem os outros seres humanos. Porque eles não são próximos, eles são semelhantes a nós. Esses são os nossos semelhantes e não o nosso próximo. Então, quem é o nosso próximo? É a terra, são as plantas, são os animais, porque eles estão próximos a nós, mas não são nossos semelhantes. E por falta de nós termos cuidados com a terra, que é a nossa mãe terra, nós estamos destruindo a natureza. E acredito que não seja o único fator, mas com certeza é um dos fatores que trouxe até nós o coronavírus. Então a culpa é nossa, gente. Não há por que cobrar de Deus essa atitude. De alguma forma, se nós estivéssemos respeitando a Mãe Terra, respeitando a vida animal, respeitando a vida das plantas, que são o que compõe o nosso próximo, com certeza nós estaríamos melhores, não estaríamos presos em nossas casas nessa quarentena e estaríamos passeando por aí, quem sabe, abraçando uns aos outros, coisa que não podemos mais fazer, e sei lá quando isso se tornará possível novamente. Nosso próximo é tudo aquilo que está próximo de nós, mas que não é o nosso semelhante. A Mãe Terra, todos os animais, toda a vida que há na Terra. E temos que aprender a amá-los como a nós mesmos, até porque, se não o fizermos, pereceremos com eles. Se não cuidarmos da Mãe Terra, ela deixará de existir, e nós com ela. Você sabe por quanto tempo a humanidade conseguiria sobreviver se desaparecessem as abelhas? Pare para pensar. Abelha, aquele bichinho pequenininho com a bunda listrada, que parece do tamanho de uma mosca. Mas dizem os cientistas que se as abelhas desaparecessem da Terra, nós sobreviveríamos apenas por 4 anos. Eu não sou biólogo, não sei explicar isso para você, mas é o que os cientistas dizem. Pense nisso, mas pense agora. Bom, essa liberdade que temos é o livre-arbítrio ou Epicuro tinha outra citação? Essa questão da liberdade é interessante, né? Agora que você está na sua casa, que você está em quarentena, a tua liberdade ficou limitada. Então, a tua riqueza interior é que te dá a tua liberdade. O teu conhecimento, a tua cultura, a tua filosofia de vida, torna esses momentos em que você está privado do convívio com as demais pessoas muito especial, porque você pode se cultivar, você pode aprender alguma coisa, você pode se doar de si mesmo, só que você não vai sair lá fora e começar a abraçar todo mundo, porque isso é de uma outra era da nossa civilização, que talvez, se tivermos um bocadinho de sorte, volte, ok? Então a liberdade é uma coisa muito limitada. E Epicuro tinha várias citações, nós vamos examinar aqui no decorrer deste curso, algumas delas. E ele diz uma coisa interessante, o ser humano não liga para si mesmo, vai ligar para a árvore. Tem razão, né? Nós precisamos começar com o autoconhecimento. Se a gente não se ama, como é que podemos amar os outros, né? Acho interessante essa história de amar o próximo como a si mesmo, né? Porque se você não se ama, como é que você vai amar ao próximo? Acho que já comentei isso aqui e vou falar disso outra vez. Você já andou de avião? Quando você está no avião, a aeromoça mostra uns aparelhos que vão cair sobre você se estiver faltando ar dentro da aeronave.
E ela diz, quando caírem os aparelhos, se você tem filhos, coloque a máscara primeiro em si mesmo. Porque se você colocar nos filhos e tiver uma síncope qualquer, eles morrem. Agora, se você colocar em si mesmo, se você amar a si mesmo, aí você pode amar o seu próximo. E a gente tem que ligar para as árvores, porque é elas que preservam o nosso ar, né? Só que a gente não pensa nisso, né? As pessoas nem em si mesmas estão pensando. Quanto mais no outro, quanto mais no semelhante, quanto mais no próximo. Joaquim disse, eu sempre digo aos meus discípulos que devemos plantar uma árvore mesmo sabendo que não desfrute de sua sombra. Isso é sabedoria. Ou seja, existem plantas que levam 15, 20, 30 anos para frutificar. O agricultor que as planta sabe que ele não vai provar desse fruto, ele terá morrido antes. Mas mesmo assim ele planta. Por quê? Por amor, tanto à natureza, que é o próximo, quanto aos seus semelhantes, seus descendentes, filhos e netos e outras pessoas que eventualmente venham a desfrutar desse fruto. Então, seja lá o que for que você semeie, semeie para o bem. Seja, se não for o teu bem, para o bem de alguém. Faça o que é necessário ser feito. Dificilmente você vai tirar proveito daquela macieira que você plantou. Vai levar 15, 20 anos para dar. E aí, talvez você nem esteja mais morando nesse bairro, talvez você tenha morrido, talvez você não goste mais de maçãs, não sei. Ele gostaria de saber, o Rafael Nascimento, minha opinião sobre propósito de vida. Bom, isso é interessante. Propósito de vida é uma coisa muito importante. E não há possibilidade alguma de nós termos um conceito a respeito de nós mesmos, tipo autoestima, amor próprio, se nós não temos antes definido dentro de nós o que se chama de propósito de vida. Aliás, com o propósito de vida, você cria dentro de você um propósito muito particular que eu chamo de missão de vida. Né? E como é que você decide suas missões de vida? Qual é a sua missão de vida? Aí você tem que pensar nas qualidades que você tem, nas coisas que você aprecia. Você tem que se conhecer. E para esse conhecimento, o ideal é a reflexão ou a meditação. De preferência, ambas as coisas. E aí comece a perceber quais são os valores que você tem. E desses valores, quais são aqueles que você não perderia por nada. Eles são os teus valores primários. E é baseado neles que você vai definir o teu propósito de vida e escolher a sua missão. E que seja um caminho do bem, né? Porque se você for tão ruim que seja perfeitamente ruim, você será um ser perfeito. E isso não existe. Se você, que já fez arte marcial, assistiu aqueles filmes do Bruce Lee, aquele Operação Dragão, ele vai lá para uma ilha e tem que enfrentar o malfeitor, que é símbolo de tudo aquilo que é negativo e mal. E ele se chama Han. Mas se você assistiu o filme, você reparou que ele realmente era um cara mau. Só que ele gostava de gatos. Tem um gato que ele fica alisando ali em algumas cenas do filme. Ou seja, ele não era perfeitamente mau, porque ele ainda gostava de gatos. O Buda disse uma coisa interessante. Ele disse, se você faz o bem e se orgulha do bem que fez, ainda existe um pouco de mal no seu bem. Se você faz o mal e se arrepende do mal que fez, ainda existe um pouco de bem no seu mal. Porque é perfeito. Em termos de nossa ideologia, nós acreditamos a perfeição apenas a Deus. Né? Nenhum de nós é perfeito. Portanto, ninguém é completamente mal e ninguém é completamente bom. Há sempre alguma coisa a ser trabalhada dentro de nós mesmos. É provável que o coronavírus seja uma consequência das atitudes insanas praticadas pelo homem contra a Terra, o meio ambiente e a ecologia. E tudo isso poderia ser evitado se seguíssemos aquele ensinamento de Jesus que dizia que deveríamos amar o nosso próximo, que é a Terra e também são os animais e outras formas de vida que existem na Terra.
Só culpa a natureza pelo que acontece aquele que baseia sua opinião num falso sistema de valores que o faz confundir o que lhe pertence com o que não lhe pertence. Estudaremos isso com alguma profundidade. Observe que que você pertence à natureza e não o contrário. Não é a natureza que te pertence. Você pertence à natureza. Ela já estava aqui quando você chegou e quando você partir, ela vai continuar aqui. Você nasceu segundo as leis da natureza e quando morrer, morrerá segundo as leis da natureza. Nada acontece fora dessas leis. Para a sua filosofia de vida, procure se ater às coisas que lhe pertencem e às ações que você possa fazer. Procure perceber que só lhe pertencem três coisas: o teu pensamento, a tua vontade, que é mais ou menos a mesma coisa que o seu pensamento, e as ações que você pode fazer a partir do seu pensamento e de sua vontade. É só isso que é seu. Se você quiser ter mais do que essas três coisas, você será uma de duas coisas. Ou você será um tolo, ou você será um ladrão. Por que tolo? Porque você não pode ter o que não lhe pertence. Você nunca conseguirá ter o que não lhe pertence. Portanto, será um tolo se pretender isso. E um ladrão, porque você quer ter uma coisa que não lhe pertence. Bem óbvio isso, né? E a Elga, lá de Portugal, está dizendo que é pura verdade. O Tiago Russo Panariello, de qual forma as leis dos homens se relacionam com as leis da natureza? Muito pouco. Se você pensar, por exemplo, nos 10 mandamentos da Bíblia, eles não são necessariamente da civilização judaica. Eles são os códigos de Hammurabi, que foi escrito muito tempo antes da Bíblia. É só você pesquisar e você vai ver. Então, se você cogitar, por exemplo, daquelas histórias de não matar, não roubar, são leis muito primárias, né? Nós deveríamos respeitar a vida do outro e as propriedades do outro. Isso é uma coisa tão básica que não precisaria virar lei, né? Agora, a lei da natureza, aquelas que nós conhecemos, né? Não conhecemos todas, mas muitas já são conhecidas. Se nós não as respeitarmos, pereceremos por elas mesmas. É a questão, por exemplo, da lei da gravidade. Eu costumo citar essa lei porque é a mais conhecida, né? Se você pula do alto de uma cadeira para o chão, você chega bem, depende da tua forma física. Mas se você fizer a mesma coisa do alto de um prédio de 20 andares, você vai se esborrachar. Essa é a lei da natureza. Agora eu queria que você refletisse um pouquinho sobre os conteúdos morais, os méritos que você tem. Se você for o Hitler e pular lá do 20º andar de um prédio, você vai se esborrachar. Se você for um santo como Chico de Assis ou a Madre Teresa de Calcutá e pular de um prédio lá do 20º andar, você vai se esborrachar também. O que você aprende a partir disso? Que embora você possa ter suas qualidades morais, suas qualidades sociais, sua ecologia pessoal, isso jamais impede que as leis de natureza, as leis da natureza, atuem sobre você. Elas continuam iguais. Elas não estão considerando a sua atuação, a sua maneira de ser. A lei é lei e quem não respeitar vai se fritar. Ok? Muito bem. E aqui vem o Tiago Russo perguntando: olho por olho, dente por dente. Sim, é bem assim. A natureza, ela é perfeitamente sincera, né? Ela não vai enganar você. Não vai vir com teorias mirabolantes, nem com notícias fakes, nem com partidos políticos. Nada disso interessa para a natureza. Ela tem as leis básicas. Se você as respeita, tudo bem. Se não as respeita, tudo mal. E a culpa não é sua, porque a lei está aí. Conheça quem quiser, respeite a quem tiver juízo. E aqui vemos o Wellington mencionando o yin e yang, o lado positivo e negativo. Sim, pense numa moeda. Você tem a cara e a coroa. Você tem sempre a dicotomia. Tá? Dicotomia é essa coisa de haver dois lados, como dia e noite, gordo e magro,
forte e fraco, sei lá, alto e baixo, amor e ódio. São as dicotomias, né? E é interessante você considerar as dicotomias, porque elas nunca existem separadas. Nenhuma qualidade existe separada. Porque a dicotomia está sempre presente. E você tem a capacidade de escolha de poder se decidir por qual desses lados você trilhará. E isso vai definir o seu caminho e as colheitas que você fará. Porque se você semear mangas, não irá colher abacates. E vice-versa. Você semeia e colhe. Procure semear o bem, procure ser correto, procure trilhar o caminho da ética. E a colheita deverá ser proporcional àquilo que você semeia. Aqui diz, como dizia o Bruce Lee, não espere que o tigre não o coma porque é vegetariano. É verdade. E essa frase tem uma ambiguidade, uma dicotomia, né? Nem o tigre é vegetariano, e se você for vegetariano, não vai fazer diferença nenhuma para o tigre. Ok? Não é a tua qualidade que vai impedir que a lei da natureza se manifeste. Ficou claro para você? Devemos respeitar os seres vivos que nos respeitam. Ok? A coisa tem que ser mútua. Eu não tenho nada contra uma jaguatirica lá dentro do mato. É o habitat dela, eu não vou lá. Agora, se invade a minha casa e não me respeita, eu não devo respeitá-la também. Ok? Porque tem que ser uma coisa mútua. Só que temos que entender que nós, os homens, os seres humanos, temos entendimento e os animais não têm um entendimento semelhante ao nosso. Então há que entender que um cachorrinho lata, que os animais que não te conhecem reagem mal à sua presença. Isso é normal. Não significa que você deva castigá-los por isso, tá? Você tem inteligência que te permite compreender que essa é a natureza deles. Respeite, mas não se permita ser invadido, né? Por exemplo, você mata barata, você mata aranhas, você mata escorpiões, perfeitamente. Cobras venenosas, por que não? Né? Eu sei de pessoas que têm cobras como pets, né, como animais de estimação. Já vi isso em filme, vi isso na TV. Acho uma loucura, mas tenho que aceitar. A pessoa tem o direito de ser louca se ela quiser, desde que ela não invada a minha privacidade e o meu espaço. E eu não vou invadir o espaço dela, nem a privacidade dela, e nem julgá-la por isso. Ela que vive a vida dela. Né? Não temos nada com isso. Essa é a dualidade, como diz o André Mendonça. Agora, seria interessante se todos nós vivêssemos em harmonia. Né? Por enquanto, isso é uma utopia, isso é uma impossibilidade. Quem sabe no futuro? Né? Vamos entender bem essas três coisas que te pertencem. Eu acabei de dizer a você que você só tem de seu. Teu pensamento, tua vontade e as ações que você possa fazer através do seu pensamento e da sua vontade. E ninguém piou, ninguém falou nada. Normalmente as pessoas me questionam, mas e essa roupa que eu comprei, paguei tão caro? E esse carro que eu tenho, que eu amo? E esses livros que estão atrás de você? E a minha mulher e meus filhos? Nada disso é seu. Se fosse, não pereceriam. Se fosse, o tempo não acabaria com eles. Se fosse, ninguém conseguiria roubá-lo. Essa roupa bonitinha que você está, se você sair na rua e alguém puser um 38 em você e falar para você ficar pelado, você vai ficar pelado. Ou vai morrer tentando não ficar. Ok? Da mesma forma, o teu carro, você pode sair, de repente você comprou o carro hoje, saiu para desfilar, ainda não fez o seguro, bateu, perda total. Então, nunca foi seu. Não te pertence. Você é um mordomo, você é um administrador. Use aquilo que a natureza te permite ter. Deus, se você preferir. Use. Administre bem para que se conserve, para que dure bastante tempo. Lembrando-se que o caixão não tem gavetas. E se você não pode levar essas coisas com você, nunca foram suas. Tá? Você ama alguém? Legal, bacana isso. Eu gosto de pessoas que amam as pessoas. Né? Mas as pessoas que você ama também não te pertencem. E se de repente elas saírem de sua vida, não há o que fazer. Claro que se você for gentil, for uma pessoa correta, você vai conquistar muitas pessoas à sua volta.
mas nem todas serão verdadeiramente dignas de merecer o seu carinho. Algumas vão falar mal de você pelas costas, é normal. Outras vão te invejar, outras vão querer te destruir, mas algumas serão autênticas e vão te amar verdadeiramente. E você merece isso, tá? Mas sempre lembrando, você não é dono delas. São pessoas que recebem o teu amor e talvez até te deem amor em troca do teu amor. Mas você não é dono delas, da mesma forma que elas não são donas de você. A morte. Ah, voltando, alguém falou de Epicuro, vamos voltar a falar de Epicuro. Ele diz: a morte nada significa, pois enquanto viver, ela não existe. E quando ela chegar, você cessará de existir. Então nunca vai acontecer morte em você. Porque se você existe, não existe a morte. Se existe a morte, você cessou de existir. Parou para pensar nisso? Não pense na vida como uma coisa linear, que vai seguindo uma coisa atrás da outra, que nem uma fila indiana. A vida se assemelha mais a um círculo, que os alemães chamam de Gestalt. Não tem princípio, não tem meio, não tem fim. Desde o nascimento, o bebê já começa a morrer e caminha inexoravelmente em direção à morte. Você já tinha parado para pensar nisso? Desde a morte, já se começa a nascer e se caminha inexoravelmente em direção à vida. Talvez não do jeito que você está pensando. Vai depender das perguntas que você me fizer. Não sou reencarnacionista, embora eu ache bem simpática essa opção. Então, por que eu digo que após a morte você caminha inexoravelmente em direção à vida? Porque, como dizia o Carl Sagan, tanto você quanto as estrelas, todos nós, tudo que existe, é formado de uma única substância. Tá? E essa substância vai continuar a existir depois que você morrer. Só que você não está lá, tua consciência não está lá. E essa substância, com o passar do tempo, vai começar a se transformar em alguma outra coisa. Portanto, vai se manifestar como uma espécie de vida, uma folha de grama, uma poeira que é lançada pelo vento, ou um inseto, e talvez até um outro ser humano, não sei. Você é feito de partículas de carbono. A matéria que compõe seu corpo vai se desfazer e voltar a ser partículas, que em algum outro momento do tempo vai voltar a se manifestar como qualquer outra coisa. Portanto, se pode dizer que a vida continua. Você morreu, já começa a nascer. Em termos de transmutação dessa matéria, ela vai se agregar com outra substância química qualquer e dali vai surgir alguma coisa. Como uma folha de grama, como um inseto, como um animal e talvez até como um outro ser humano. Não sei se você terá escolha nisso. Acredito que quem vai determinar isso seja a mãe natureza. Espero que você se dê bem com ela. Mas já que sua mente pode estar incomodada com isso devido ao coronavírus e à possível morte iminente, vou me estender um bocadinho mais a respeito disso. Existem apenas 6 possibilidades na morte. Eu tenho problemas de memória. Eu sofro de AGT, amnésia global temporária. Então eu já esqueci qual é a sexta. Mas eu me lembro de 5 e vou mencionar a você. Você morre e pode ser que do lado de lá não exista absolutamente nada. É a primeira hipótese. Segunda hipótese. Você morre e do lado de lá existe algo muito bom, melhor do que aqui, que é o conceito de paraíso, nirvana e outras coisas. Agora, existe também a terceira possibilidade. Você morre e existe algo pior do que aqui. Isso pode ser o inferno dos cristãos, por exemplo. Já falei de 3 possibilidades. Quarta possibilidade. Você morre e existe a reencarnação. É uma possibilidade. Quinta possibilidade. Você morre e você vai se unir ao grande todo. É o conceito do budismo, estado búdico. Você vai se imergir em algo maior, em que talvez você tenha pertencido no passado e que volta a se integrar após a morte. E existe um sexto estado que eu não lembro mais, esqueci, mas você sabendo que existem 6 estados, pode continuar a pesquisa e talvez você venha nos contar qual é esse sexto estado. Do pó viemos, ao pó voltaremos. É verdade. O pó das estrelas, né?
A vida é sempre eterna, né? Porque, afinal de contas, se você virou pó e esse pó vai se transformar numa folha de grama, a vida continua. Qual o real sentido da vida? Ah, quem é que sabe sobre o real sentido da vida? Nós temos só hipóteses, né? Então, eu acho que bacana é você fazer o bem, mesmo que as pessoas não percebam isso. Aliás, até melhor que elas não percebam, porque isso te dá uma vista justa, uma vida justa, né? Você tem uma boa razão para viver. Existiu um psicólogo judeu que criou um sistema de psicologia nos campos de concentração nazistas, que, embora ele morasse na Europa, ele conta nos seus livros que recebeu uma carta de um menino americano. E esse rapaz dizia que era milionário, que tinha vários carros, que tinha uma mulher que o amava e ainda tinha amantes, que tinha um emprego que lhe dava muito dinheiro, mas que a vida dele não tinha sentido e que ele pensava em se matar. Isso não é uma coisa incomum, não. Nos países nórdicos, onde as pessoas têm uma vida bastante realizada, existe um alto índice de suicídio. E no Japão também, que é uma das melhores economias do mundo, também tem um alto índice de suicídio. O Japão se dá ao luxo de ter um bosque onde as pessoas vão se suicidar. E pelo que eu sei, a polícia entra nesse bosque, parece que 2 vezes por dia, para recolher os cadáveres. Então, qual é o sentido do suicídio? Pensa um pouquinho. Eu tenho um irmão, tive, né, que se suicidou. Eu tinha 17 anos, ele tinha 19. Então, o suicídio é um assunto de reflexão para mim. E eu penso, depois de muito refletir, que o suicídio é uma tentativa de uma solução rápida para um problema temporário. Se você superar o problema temporário, você não vai precisar se suicidar e há muitas outras alegrias vindo para você. Ok? Acredite em mim. Eu já tenho alguma idade, já vi isso acontecer muitas vezes. Tá bom? Bom, então, o sentido da vida, é você que dá o sentido para a sua vida. Tá? Qual é o sentido que você dá para a sua vida? Isso é importante. E não o que qualquer outra pessoa pense que seja o sentido da vida para ela. Isso não é relevante para você. Ok? Somos seres falantes. Já me disseram. Será isto que nos diferencia? Bom, eu não sei se isso nos diferencia ou se nos atrapalha. Com essa história de mídia social, de internet, etc., muitos imbecis passam a ter a palavra. E aquilo que antes era uma filosofia de bar, ele ia no bar, tomava um copo de cerveja e começava a falar um monte de besteira que não afetava ninguém, porque todo mundo sabia que ele estava meio bêbado. Agora, com a internet, dá origem às notícias fakes. E isso pode prejudicar muita gente. E há muito imbecil fazendo críticas na internet. E isso prejudica muitos de nós. Às vezes não diretamente, mas de uma forma indireta. Né? Então a língua, não sei se ela é um dom ou um castigo. Tá bom? Seria bom se cada um de nós falasse apenas o que fosse construtivo, né? Ao invés de destruir o próximo. Tem um papagaio aqui do lado de casa que fala muito. Bom, eu espero que ele não fale um monte de besteira. Eu tenho também aqui na minha vizinha 2 cachorrinhas que falam muito, uma linguagem que eu não entendo, mas elas são bem veementes a expressar o que elas pensam. Ninguém sabe o que vai acontecer depois da morte. Isso é verdade, Márcio. Por isso que existem 6 hipóteses. Ninguém voltou para contar. Nada nos pertence para sempre. O Buda já dizia, tudo é efêmero, tudo está em constante mudança. A única lei imutável do universo é que tudo muda. E se você pensar nisso como uma roda, e acreditar que o lado de cima da roda significa as coisas ruins e o lado de baixo as coisas boas, quando o lado de baixo toca a terra, você está vivendo um bom momento. Mas essa roda continua a girar e logo o lado de cima estará tocando na terra, que seria o mau momento. Então isso te serve para várias coisas. Primeiro, quando você passa por bons momentos, aproveite-os
curta-os, viva-os, usufrua-os. E também guarde uma parte do que você ganha. Previna-se porque os maus momentos estão vindo. E quando você passa pelos maus momentos, como agora com o Covid-19, saiba que os bons momentos também estão vindo. Mas se você não estiver vivo quando eles chegarem, nenhum proveito você terá. Então, cuide-se. O Tiago Russo Panariello. Com o desejo vem o prazer também dá sentido à vida. Ah, e é um problemão. Nós vamos falar disso mais para frente. O Buda dizia uma coisa interessante. Ele dizia que tudo é dor e que a causa da dor é o apego. E para cessar a dor, você tem que cessar com o apego. Eu diria que você não precisa ser extremista, você pode curtir as coisas boas que a vida lhe dá, não tem problema nenhum. Agora, se você quiser que essas coisas se perpetuem e estejam aqui eternamente, esqueça, porque aí você vai sofrer. Se você percebe que as coisas são efêmeras, que não duram para sempre, que está tudo em constante mudança, então você vai saber usufruir melhor dos momentos de alegria e de prazer e vai sofrer menos quando ocorrerem momentos de provação e em que você será posto à prova. Porque, afinal de contas, esses momentos também passarão. Tem uma antiga história a respeito de um anel que um rei tinha e que ele pediu aos sábios que escrevessem nesse anel uma frase que explicasse o sentido da vida. E os sábios escreveram nesse anel: isso também passará. O Moisés Fernandes diz: o que entende sobre o comportamento de uma pessoa em depressão? E qual a melhor forma de ajudar? Bom, eu fui terapeuta há muitos anos. E na Gestalt, que é uma forma de terapia, se diz: depressão é igual a frustração. Como é que você cura uma pessoa que está depressiva? Ela tem que se expressar através de um trabalho, de uma criatividade qualquer, de uma forma de exprimir a arte. E quando ela for bem-sucedida nessas coisas, some a depressão, porque desaparece a frustração. Então, a realização é exatamente o oposto da depressão. Agora, perceba a palavra realização. Realiza a ação. Se você não faz, se você não arregaça suas mangas e põe em prática aquilo que você aprende, então você jamais vai alcançar a realização e aí você vai ter a frustração e a possibilidade de depressão. Boa noite, é o Mário, professor lá de Campos do Jordão. O sentido da vida é nós sermos melhores a cada dia como nós mesmos, com nós mesmos e com nossos semelhantes. Muito boa essa, Wellington. E vou aproveitar o gancho do Wellington para te dizer uma coisa. Você não precisa ser perfeito. Mas se todo dia você se dedicar a ser 1% melhor do que ontem, no fim do ano, daqui a 365 dias, você será 3,5 vezes, pelo menos, melhor do que você é hoje. Então, o conselho dele, o conselho do Wellington Mota, muito bom. E faça isso aos pouquinhos, 1% a cada dia. O Gandhi dizia que o sentido da vida é a morte. Muito interessante, o Mário diz isso para nós. Eu penso que a morte é a cura para a vida. Claro que quando você vive uma vida prazerosa, você não quer abandoná-la, você não quer deixar para trás a mulher que você ama, os teus filhos, aquilo que você conquistou a duras penas, com muito esforço. Só que se do lado de lá houver o descanso eterno, mesmo que seja sem consciência, e nenhuma das outras 5 razões que eu mostrei para você hoje sejam válidas, é o descanso, companheiro. E isso pode ser muito bom, por que não? Então, a morte é a cura para a vida. Se você conversar com um biólogo, ele vai lhe explicar que a vida é uma coisa inexplicável, porque ela luta contra a morte o tempo todo. Ela não é possível de existir eternamente. Então, a cura para a vida é a morte. Mas não significa que você deva gostar da morte. Vamos viver enquanto estamos por aqui. Lembre-se sempre que ser feliz é viver o aqui e agora
sem apegos e sem culpa. A moderna Gestalt de Fritz Perls identificou que todos os estados de depressão ou ansiedade ocorrem quando a pessoa se refugia no passado ou no futuro. Imagine você, duas pessoas que estão num ônibus. O ônibus está se movendo e tem uma pessoa ao lado do outro, um moço e uma moça. O moço está indo para um emprego. Então ele está todo preocupado com o futuro, né? Porque ele sabe que ele está indo para uma entrevista de emprego e com essa história de coronavírus vão haver muito poucos empregos por aqui. Muita gente demitida, muita gente sem receber o que tem direito. Então ele está preocupado. A preocupação dele se deve ao fato dele não estar no presente. Ele está no futuro. Ele está pensando que ele vai chegar em algum lugar, vai ter que preencher lá um cadastro qualquer, vai ter que ser entrevistado, vai ter que se sair bem nessa entrevista. E do lado dele tem uma moça que está toda encucada. Por quê? Porque ela brigou com o namorado ontem. E com essa história do coronavírus, ele não sai de casa. Ela está indo para a faculdade ou para alguma outra coisa, usando aquela mascarinha, né? E pensando, puxa, se não fosse o coronavírus, pelo menos eu podia dar uma dura nele, chegar perto, trocar uma ideia, conversarmos. Mas com esse coronavírus não tem jeito. E ela está sofrendo também, como o menino está, o rapaz ao lado dela. Só que ela sofre porque ela está no passado. A única maneira de ser feliz é viver o presente, o aqui e agora. Isso é um assunto profundo para você pensar. Se devemos acender uma vela ou criticar a escuridão. Na realidade, o criticar a escuridão não serve para absolutamente nada. A escuridão, que eu saiba, nem ouvidos tem, não vai ouvir o que você vai dizer. E por que criticar? Criticar é típico do tolo, né? Nós vamos falar sobre esse tipo em breve. Isso faz parte deste livro aqui. Aqui tem uma coisa que o Tassio está dizendo. As três dores do desejo, a dor da ansiedade, a dor da impermanência e a dor da perda. Sim, com certeza. Aqui diz que cessando o desejo, cessa a dor. Eu diria que o desejo nunca cessa. O que cessa, e nós temos que trabalhar nisso, é o apego. Porque o desejo não depende tanto de nós, mas o apego sim. Quando você se apega ao objeto do desejo, aí que começa o sofrimento. E o Buda dizia, a dor é inevitável, mas o sofrimento é sua escolha, né? E se é sua escolha, você pode evitar, você tem uma escolha. A frase completa seria, cessando o apego, cessa a dor. Moisés Fernandes, o desapego ao passado é uma forma de encarar a depressão, certo? Sim. E também o desapego ao futuro, né? Não é que você não deve fazer planos para o futuro, mas você não deve se apegar tanto a esses planos que isso destrua o seu presente. Porque a gente só vive no presente, no aqui e agora. O presente é o aqui e agora. É onde a vida ocorre e sua percepção de vida é que determina se você está feliz ou não. Existia um famoso dramaturgo inglês, um homem que escrevia peças de teatro, que foi amigo do Winston Churchill. E o nome sumiu da minha mente agora. E ele costumava dizer uma coisa interessante. Ele dizia, o fato que a vida te traz, aquilo que a vida te impõe, é um problema da vida. O que importa mesmo é o que você faz com o que a vida te impõe. A tua maneira de encarar as coisas que a vida lhe traz é que vai determinar se você vai se sair bem ou não. Sim, é bem possível que com a crise global muitas pessoas estejam muito preocupadas e indo para a depressão pessoal. E isso é interessante, porque essas pessoas não ficaram muito consigo mesmas, né? Estão tendo que ficar obrigatoriamente consigo mesmas por causa desse problema do coronavírus. Eles estão, às vezes, trancados em casa, em quarentena. E aí eles têm que suportar um cara que sempre fez companhia para eles e que eles nunca perceberam, eles mesmos. E aí, se você tem conteúdo, se você medita, se você reflete, se você tem cultura, aí você consegue conviver com você mesmo. Mas se você não tem, meu querido,
Você tem um profundo adversário para enfrentar. Lembrei o nome daquele pensador, Bernard Shaw. Pessoas que passam a vida a recordar momentos felizes do passado ou momentos felizes do futuro pelo qual anseiam, cultivam a infelicidade. Recordar momentos do passado não os trará de volta. E ansiar por momentos do futuro não é uma certeza de que eles virão a ocorrer. No mundo do passado, em que você podia circular livremente por aí, sem máscaras e sem luvas, talvez você curtisse muito a sexta-feira, planejando uma viagem à praia, ansiasse pela data de uma festa, tivesse a esperança de um aumento futuro, ou pelo menos da chegada do dia do pagamento, para poder sair do sufoco costumeiro. Mas curtir, ansiar e ter esperança são emoções ligadas à possibilidade de conseguir alegria, nunca felicidade. A alegria é uma emoção passageira. A felicidade é um estado, um processo que pode ser cultivado no presente, à medida que você organiza seus pensamentos e constata fatos do aqui e agora. Alegrias surgem de possibilidades. A felicidade se fundamenta na constatação da certeza. A felicidade consiste em gostar de algo e manter esse algo em seus pensamentos a cada instante, sempre no presente, no aqui e no agora. Não é um momento, é um processo. É você quem cria esse processo com seus pensamentos. Aquilo que você pensa, assim você é. Se seus pensamentos revivem em sua mente coisas que vivenciou no passado, ou se anseiam por coisas que podem ocorrer no futuro, você perde a vida, pois a vida está ocorrendo no aqui e agora. E quando você sai do aqui e agora para ir para o passado ou para o futuro, você está perdendo a sua vida. Ela não está nem lá atrás, nem lá na frente. Você encontra a felicidade no momento em que concorda e encontra algo em si, ou ao seu redor, em sua própria consciência, ou em sua percepção das coisas que ocorrem ao seu redor, envolvendo pessoas que você ama, realizações pessoais ou conquista, ou até mesmo encontrar sua missão de vida. Mas esse momento será fugaz como os momentos de alegria, a menos que perpetue dentro de si, naquele processo que se chama vida. Muito bem, senhores, estamos no minuto fatal, temos que encerrar esse momento em que nós trocamos algumas ideias entre nós. Foi um grande prazer ter vocês aqui e na próxima quarta-feira retomamos o mesmo tema. E ele vai ficando cada vez mais profundo e vai ter momentos que vão trazer grandes reflexões. Obrigado pela presença de vocês. Fiquem na paz.